Olá pessoal, meu nome é Antônio, vamos aqui à edição de mais um vídeo. Eu sou aquele que anuncia o caminho, a verdade e a vida, que anuncia Jesus. Não sou religioso, mas eu sigo a Jesus Cristo. Pertenço também a uma igreja evangélica e o que eu quero falar nesta manhã, pelo menos aqui agora que eu estou editando este vídeo, eu vi assim um youtuber colocando como tema mensagem de um extraterrestre sobre Deus, doenças e fake news, Crion e serviço magnético, ok? Muito bem, eu vou falar sobre canalização. Eu tenho analisado assim algumas mensagens que supostos gurus e mestres e esse pessoal tem canalizado. Canalizado, eles têm recebido estas mensagens, seja de forma corpórea, eles dizem que é de mensagem telepática e aí por diante. Então agora esses espíritos da nova era, eles estão se apresentando como extraterrestres. Alguns assim estão 300 anos no futuro, outros atualmente, eles falam sobre realidades paralelas e aí por diante. Algumas coisas eu tenho explicado nos meus vídeos anteriores. Então eu quero mencionar três aqui. Quero mencionar dois, né? O outro é um livro que foi lançado assim praticamente nos anos de 2016, teve muito acesso, e este livro é do autor chamado Napoleon Hill, livro Mais Esperto que o Diabo. Eles dizem que isso ficou oculto praticamente uns 40 anos, mais ou menos, assim, se eu não me falha a memória. E também nesse livro ele descreve a conversa que ele teve com o diabo, entrevistando o diabo. E o interessante que neste livro, e também essas canalizações, essas mensagens que vêm assim de forma sobrenatural, todas elas contradizem a mensagem que Jesus tem ensinado. E eu vou provar para vocês e vou mostrar. Então, a gente vê assim, de uma forma sobrenatural, o espírito do anticristo trabalhando de todos os meios para afastar as pessoas da verdade, que é Jesus, e disseminar mensagens totalmente de forma assim sutil e contrariando a própria mensagem e o plano de Jesus que ele tem na vida do homem. Então, uma das mensagens, assim, Napoleão Hill ali, ele escreveu, um trecho diz assim, no capítulo Educação e Religião, deste livro, Mais Esperto que o Diabo, ok? Está escrito lá assim, ele pergunta para o diabo, o que você quer dizer com o termo salvação? Né? Ou melhor, a resposta, ele está dando resposta aqui, né? O que você quer dizer com o termo salvação? Porque ele pergunta sobre salvação. O que as verdades estão, o que na verdade as pessoas estão sendo salvas? E a resposta dele, né? Porque ele pergunta sobre salvação. O que o diabo pode explicar sobre salvação? E aí ele diz, o que você quer dizer com o termo salvação? Do que na verdade as pessoas estão sendo salvas? Aqui ele coloca aqui uma interrogação também. E aí ele explica, a única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo, e dos quais os homens necessitam salvação. O homem precisa de salvação, ele quis dizer, da ignorância e do medo. Esse trecho é o capítulo 9 de Educação e Religião, que ele ali está entrevistando o diabo. Então a gente pode ver que ele explica de uma outra forma. O diabo sim sabe claramente o plano de salvação, e porque também ele foi expulso do céu. E em uma mensagem também sobre canalização, menciona também algumas coisas, e aos poucos ele vai sempre sutilmente contrariando a própria escritura. Então, por exemplo, neste canal, mensagem de um extraterrestre sobre Deus, doenças, fake news,
Agora aqui é uma mensagem canalizada. Segundo dizem que é este extraterrestre chamado Crion. Então, ele na mensagem dele, ele fala em um trecho assim: a maior notícia falsa é que você nasceu do pecado. Nasceu com pecado. E também que um ser angelical tentou assumir o céu e foi lançado do céu por terra. Eu vou colocar essa descrição aí também no vídeo, mas é uma outra parte também que estas mensagens desses espíritos também assim contrariando a própria escritura. Esta mensagem é canalizada, não sei se é pela pessoa que está, ela não mencionou, mas ela passou essa mensagem que foi canalizada por alguém. E ali também contrariando também as escrituras. E também tem uma, Derry Wanka, um americano, né? Ele também canaliza um outro ser chamado Bashar. Essa mensagem ele canalizou, foi numa entrevista, e a mensagem diz assim: este dia do seu tempo, porque ele diz que está a 300 anos-luz na frente. Este dia do seu tempo, união do estado, do futuro, não existe algo como previsão do futuro. Ele aqui está contrariando as profecias, de qualquer forma, qualquer tipo de profecia. Né? Então eu vou colocar assim como se fossem as profecias bíblicas, vai. Porque ele está falando ao mundo, então ele está rebatendo tudo que é profecia. Aí ele fala, 2025, 2033, provável que tenha contatos abertos. Planeta não está pronto. Sempre eles falam isso, que as pessoas não estão prontas, tem que evoluir, tem que expandir e aí por diante. Evidências de vida, muitas coisas que vós tem que descobrir. Evidências de vida em Marte e na Europa. Eu achei engraçado porque na mensagem falou Europa. Muitas vezes essas pessoas estão canalizando e falam umas coisas sem sentido. E na verdade, gente, essas mensagens todas, elas não têm um conteúdo. Não têm um conteúdo. E essas pessoas que estão praticamente canalizando e passando essas mensagens assim, elas são muito superficiais. Muito superficiais. Agora, vamos assim nas escrituras. O que esse Crion quis dizer? Quis dizer que é mentira que um anjo ele foi expulso do céu. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 10, lá está escrito, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ali ele estava exilado, e antes de morrer, ele ali teve as revelações do próprio Jesus. O apóstolo João, ele foi uma pessoa próxima de Jesus. Ele esteve ali próximo de Jesus, ele viveu com Jesus, era um dos apóstolos assim mais que tinha intimidade com Jesus Cristo, e ali ele teve esse privilégio de receber essas revelações. E ali, nesta parte, está revelando sobre a guerra que houve no céu. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, aqui é a primeira parte, a primeira revelação que fala sobre a queda deste anjo. Interessante que ele está dizendo que é fake news. Esse Crion, esse espírito, que suposto extraterrestre, nesta mensagem, ele está dizendo que isto é mentira. Isto é mentira. E nas escrituras, ali, a revelação que João tem do próprio Jesus, Jesus dizendo que a antiga serpente, diabo, Satanás, que engana todo mundo. Quem é o enganador? O enganador é esse Crion. É essa entidade. Isso aí é o próprio espírito de Satanás. É o próprio espírito do anticristo, não tenho dúvida disso. Então,
Qual que é o objetivo do diabo? O objetivo dele é enganar, é mentir. Você vê lá em Gênesis, lá, a primeira situação que a serpente fala, né? Tanto é que menciona a antiga serpente. A serpente, ela confunde Eva. E é interessante que Satanás ele sempre instigou o homem a ser semelhante a Deus, porque a queda dele porque ele quis ser semelhante a Deus. Não quis ser maior que Deus, semelhante a Deus. Está lá em Isaías. A queda, a própria queda dele. E aqui está englobando tudo. Antiga serpente, chamada diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então, agora isso se confirma lá no Evangelho de Lucas. O próprio Jesus, quando enviou os apóstolos ali para os discípulos para anunciar a salvação, ele disse: eu via como um raio Satanás cair do céu. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 18 a 20. O próprio Jesus viu. Então, quem é o Espírito para contrariar o próprio Jesus? Então, nós podemos assim analisar, podemos ver assim, realmente, como está escrito nas Escrituras, que o Espírito do Anticristo está operando no mundo. Isso daí é de muito tempo. Então, as pessoas estão sendo enganadas, são espíritos enganadores, e essas pessoas, assim como esses magos, esses gurus, estão seguindo, estão sendo assim doutrinados por esses espíritos, e na verdade não sabem nem onde vão chegar. Agora, o próprio Jesus, ele nos deu a direção. E as Escrituras e a nossa regra de fé e conduta que nós temos. E a palavra de Deus, ela nos fala de coisas que aconteceu, que estão acontecendo e que vão acontecer e estão se cumprindo. Então, esta é a verdadeira profecia. Profecia é quando Deus ele revela algo e posteriormente vai acontecer, antes de ter acontecido. Estou falando assim de uma forma simples para vocês entenderem. Então, interessante que todos eles contrariam de alguma forma. Como você viu aqui, ó, esse próprio Bashar. Não existe algo como previsão do futuro. Então, todos eles trabalham conjuntamente para contrariar a verdade que é Jesus. E fora alguns que estão dizendo ser Jesus, como Sananda, o outro vídeo que eu mencionei. E aí por diante. Agora, por volta lá de 1930 lá, esse livro aí de Napoleão Hill, que saiu aí, que ele lançou, Mais Esperto que o Diabo. Até parece que o homem é mais esperto que o diabo. O diabo está enganando as pessoas. Essas pessoas estão sendo alienadas. E por isso que nós estamos anunciando Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ele veio desfazer as obras do diabo. Então, o mundo está sendo totalmente preparado. Muitos aí, coaches e outros mais, estão dizendo aí, sai da Matrix, você tem que expandir. E eles estão saindo de uma Matrix e entrando em outra. Esta é a verdade. Então, o que eu tinha que passar, eu não podia deixar de passar e fazer esse vídeo e colocar diante de vocês o que realmente está ocorrendo e acontecendo aí nesses bastidores de muitos youtubers que são praticamente aí magos e gurus da nova era, que estão aí sendo canalizados e indo totalmente contra Jesus. E tem mais, Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, você que é ouvinte, você que tem aí participado dessas mensagens, então pense, medite, porque o negócio é muito sério. Disse Jesus, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É muito importante, sabe, examine, busque a Deus, porque a coisa é muito séria. Então, eu peguei praticamente desta mensagem que eu vi, isso daqui foi praticamente editado por volta de 2018, mensagem de um extraterrestre sobre Deus, doenças, fake news, chamado Crion. Então,
Temos também esse Bashar, que é canalizado por Darren Wanka, esse americano. E eu fiz questão de colocar também Napoleão Hill, esse livro Mais Esperto que o Diabo. Muitas pessoas ali fazendo propaganda e dizem, esse livro mudou minha vida, sim. Outra coisa também, as pessoas estão buscando mestres que falam as coisas que eles gostam. É verdade, falam as coisas que eles gostam, as pessoas estão assim. Esta é uma das situações que a gente vê. É um outro tema também que posteriormente eu vou falar, o que realmente desmascara um falso profeta, que tem passado aí mensagens aí de levantar, sabe, a moral das pessoas e aí por diante, né? Os coaches que têm surgido aí, ok? Vou estar encerrando esse vídeo aqui, agradeço a vocês e não esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um like aí, seja curtindo ou descurtindo, que seja, mas é importante que você participe, ok? Deus abençoe a todos.